Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Josimar, eu sou pastor da Igreja Batista em Pax Mateus e estaremos compartilhando mais uma lição nesta oportunidade da Escola Bíblica de nossa igreja. Hoje a gente vai estar trazendo uma palavra baseado no que Pedro escreveu em sua segunda epístola, no capítulo 3, versos de 8 a 18. Em um tempo de muita dificuldade, a palavra é escrita para aquele tempo de muita luta e também que nos leva a refletir neste tempo. O tema é espiritualidade saudável. Estaremos lendo a palavra de Deus, estaremos orando e assim refletindo nesse texto. A palavra de Deus nos diz, em 2 Pedro, capítulo 3, versos de 8 a 18, o seguinte: Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Quero orar com você, pedindo a Deus que possa estar iluminando a nossa mente no compartilhamento e você recebendo a palavra e que esta palavra possa fazê-lo refletir neste tempo. O tempo quando Pedro escreveu essa carta, o povo vivia uma grande aflição, aguardando a volta de Cristo e sem entender em que tempo seria. Então, devemos estar no tempo nosso, aguardando a volta do Senhor, no entanto, levando uma vida saudável, uma vida de esperança, uma vida de colocando cada vez mais nas mãos de Deus, entendendo que, como a palavra de Deus nos ensina, Deus sabe exatamente o dia e a hora que Ele vai voltar em Jesus para nos buscar. E por isso devemos estar atentos, vigilantes e colocando cada vez mais a vida nas mãos dEle. Quero orar com você e que Deus possa estar nos orientando neste momento. Amado Deus, muito obrigado pela palavra do Senhor. Usa-nos como instrumento em Tuas mãos e a palavra fale aos corações e que haja crescimento espiritual, haja entendimento que o Senhor está voltando e que possamos estar, enquanto estivermos aqui, com a vida regrada em Tua palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Um certo professor de música, querendo ensinar a arte musical como princípio para a vida,
os seus alunos iniciantes e no quadro branco colocou vários pontos escuros e dizia que cada um deles poderia representar em nossa vida a tristeza, pandemias, dores, lágrimas, choros, sofrimentos, perdas, enfim. Depois então começou a traçar algumas linhas como se elas representassem o tempo de nossa vida. No final, então, foi que colocou uma clave de sol para mostrar que representava uma pauta musical e começou a cantar. Terás vida em olhar para Jesus Salvador. Dizia o professor, todo entusiasmado, que as manchas escuras em nossas vidas podem ser transformadas por Deus. E assim podemos em todo tempo ter uma vida saudável, se em nossas dores for colocada uma melodia. Deus quer que tenhamos uma vida saudável, independente das circunstâncias. É o que nos propomos a pensar no estudo dessa lição. O que é vida espiritual saudável? Em primeiro lugar, está lá no versículo 8. Vida espiritual saudável é aquela que vive a temporalidade, sem perder o entendimento de que quem nos dirige não é limitado pelo tempo. Devemos viver entendendo que a vida neste mundo é uma vida passageira. O texto bíblico nos diz, no versículo 8 do capítulo 3 de 2 Pedro: amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Quando Pedro escreveu a epístola, os cristãos viviam a agonia de lidar com o tempo, naquela esperança da volta de Cristo, não sabia exatamente quando. Isso trazia ansiedade e preocupações. O tema de Pedro era quando Jesus voltaria. Pedro queria que eles entendessem de forma especial como tratar e lidar com o tempo. Pedro faz o uso do ensino do Salmo 94, que diz: porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Quando lidamos com os propósitos de Deus, a questão de tempo é indiferente. Era isso que Pedro estava ensinando. Nossa vida precisa estar bem sincronizada com o sentido de tempo. O tempo incorpora valores porque nos faz pensar, refletir e decidir. As decisões são resultadas de cada momento que vivemos. É preciso ter uma compreensão do que seja o nosso tempo e o tempo de Deus. Não há como viver de maneira saudável nesta época que estamos vivendo, cheios de desafios impostos pela pandemia que assola o mundo, sem a exata compreensão do que seja e como viver cada tempo de nossa vida. Fomos surpreendidos pela pandemia, mas Deus nunca é surpreendido. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Tudo está sob o seu domínio, força, autoridade e poder. É questionado sobre quanto tempo vai durar a pandemia, mas para Deus não faz diferença se foi ontem, se é hoje ou se será amanhã. Deus é o Senhor da história, Ele dirige a história, não determina a história, mas pode e intervém na história e tem uma finalidade para a história. As situações, circunstâncias da vida não devem nos fazer parar, estacionar nas preocupações deste tempo presente. Podemos até perder o controle de algumas situações em nossa vida, mas Deus nunca perde o controle do tempo e de nossa vida. Por isso que compreender o tempo de Deus renova a nossa esperança. O que é vida espiritual saudável? Além de ser aquela que a gente vive sem entendendo que a vida aqui é rápida, é passageira, sem perder o entendimento de quem nos dirige, não é limitado pelo tempo. Ainda em segundo lugar, compreende que o tempo do cumprimento das promessas de Deus tem como base a sua longanimidade, o seu amor.
O versículo 9 do texto nos diz, 2 Pedro 3,9 nos diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Pedro então trata do tema falando sobre a longanimidade divina. A promessa da volta de Jesus não era uma promessa individual, nem para um povo, nem para algumas pessoas. O que para alguns cristãos era uma promessa demorada, para Pedro era um tempo da longanimidade de Deus. Deus é longânimo. Pedro diz que Deus não retarda, ou seja, Deus não trata a sua promessa com indiferença. Não podemos desprezar as riquezas da graça de Deus. O apóstolo Paulo escreveu nos Efésios, capítulo 1, verso 7, ele nos declara: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Lidar e situar com as promessas de Deus é um desafio para a vida saudável. Às vezes misturamos as promessas, não distinguimos as promessas pessoais, individuais e promessas gerais. Tem gente que continua insistindo em promessas que foram feitas especialmente a pessoas, a famílias, e que não se cumpriram, deixando para nós o exemplo da obediência, fé, renúncia e o ensino da fidelidade de Deus. Pedro fala então da volta de Jesus, uma promessa geral. Alguns murmuraram e mudavam de comportamento porque não viam o cumprimento da volta de Jesus. Nós sabemos, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, que a volta de Jesus, a Bíblia declara que vai ser no tempo de Deus, Deus quem vai determinar. Por isso nós não podemos, em nossa caminhada aqui nesse mundo, ter uma vida de tantas preocupações, mas sim uma vida saudável, entendendo que a nossa vida aqui nesse mundo ela é passageira e Deus cumpre com as suas promessas. Além disso, de entender que a vida é rápida e que Deus jamais vai deixar de cumprir a sua promessa. Em terceiro lugar, renova a esperança, sem perder os valores de uma vida aqui e agora. O entendimento que nós temos da palavra de Deus, meus irmãos, que nós precisamos entender que há uma realidade especial, por isso que a esperança transcendente deve estar no nosso coração. O versículo de número 11 e 14 nos diz: havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém serem em santo trato e piedade, por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados, irrepreensíveis em paz. O apóstolo usa algumas palavras para expressar nosso compromisso de vida saudável: santo trato, piedade, imaculados e irrepreensíveis. Santo trato é o procedimento diferente, com retidão e pureza. Piedade significa que não pode haver apatia em nossa vida. O cristão imaculado que deveria ser o alvo, o exemplo, o estímulo, a motivação para que o aguardo de sua vinda, os cristãos pudessem representá-lo vivendo com santidade, sem mácula. Isso representava um contexto conflitante. Vivemos o aqui e agora, mas com perspectivas da eternidade. Vivemos no contexto terreno, mas sabemos que temos os valores eternos. Como os cristãos deveriam aguardar o momento da volta de Jesus, murmurando, reclamando, debatendo tempos de estações? Não. Especulando resultados? Não. Precisavam viver dignamente conforme o chamado do Senhor, com um compromisso aqui, mas sabendo que a justiça verdadeira e plena, absoluta, será na eternidade. Mas viver os valores do reino enquanto aqui é meu compromisso de viver de maneira saudável. Por isso eu devo entender que minha vida aqui é muito rápida. Deus jamais vai deixar de cumprir a sua promessa. Por isso devemos estar com a mente na eternidade, com a nossa esperança na eternidade. E em quarto lugar,
ter o compromisso íntegro e coerente para com as Escrituras. O versículo 16, o texto nos diz, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Assim como não existe vida saudável sem uma boa alimentação equilibrada e rica, é necessário, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, e ter uma vida devocional. É necessário que tenhamos uma vida regrada com a palavra de Deus. É necessário que venhamos estar buscando cada vez mais uma vida saudável, aprendendo e crescendo com a palavra de Deus. A nossa vida aqui nesse mundo é muito rápida. Sabemos que a volta de Cristo está próxima e Cristo vai voltar porque Ele disse que voltaria. Devemos entender que a nossa esperança está na glória celestial e é necessário que vivamos aqui de forma íntegra, como crentes em Cristo. E em quinto e último lugar, a necessidade de termos uma vida saudável, porque ela sempre direciona seu foco de vida e conhecimento à pessoa de Jesus. Quando vemos na palavra de Deus que devemos estar buscando e crescendo em Jesus, o versículo 18 nos diz: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro, diante de tantas incertezas dos cristãos e diante do que diziam ser demorado, apresenta a agenda da vida cristã, a agenda do crescimento na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro menciona suas questões básicas: graça e Jesus. Enquanto as coisas não se cumprem, continuamos recebendo o cuidado gracioso de Deus. Devemos crescer na dependência de Deus, depender cada dia do Senhor, com ou sem pandemia, com fartura ou escassez, não importa. O Senhor disse para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, queridos irmãos, queridos amigos, é necessário vivermos aqui nesse mundo entendendo que a vida é breve, como o salmista disse no Salmo 90. Devemos entender que é necessário estar cada dia mais colocando a vida nas mãos de Deus, entendendo que Deus vai cumprir a sua promessa, entender que a nossa esperança está na glória celestial, entender que devemos levar uma vida íntegra nas mãos de Deus, devemos entender e alcançar que o nosso alvo é Jesus Cristo. Para finalizar, para a nossa reflexão final, compreenda e viva o tempo de Deus com paciência e fé. Mantenha a calma e a paz em sua casa. Viva vida profissional e pessoal. Deus está no controle. Jamais Deus perdeu o controle da humanidade. Nossa esperança na eternidade não pode diminuir nosso compromisso com os valores do reino de Deus. Enquanto Cristo não voltar, devemos estar testemunhando. Enquanto Cristo não voltar, devemos estar levando uma vida íntegra aqui neste mundo e não murmurando que Jesus está demorando, não murmurando, não desanimando jamais. Para finalizar, dedique mais seu tempo à oração e à leitura da palavra de Deus. Assim fazendo, você vai viver o pós-pandemia como crente mais forte, mais firme e cheio da graça e do conhecimento de Deus. Que Deus possa nos abençoar e cada dia mais devemos estar colocando a nossa vida nas mãos do Senhor. E que assim você possa crescer um pouco mais neste tempo, você possa estar colocando a sua vida cada vez mais nas mãos de Deus, porque a palavra de Deus jamais vai passar. Que Deus nos abençoe. Amém.